vamos entrar então no quadro Meia de Seda. Vamos lá então, chamando a vinhetinha. Meia de Seda no ar. Cada vez mais, os dentes das crianças estão nascendo na posição incorreta. Estudos mostram que este problema atinge 75% das populações urbanas, já migrando para as áreas rurais. Conosco, bem-vinda, Lídia, mais uma vez. Obrigada. Nossa consultora em saúde. Eu começo te perguntando, o que vem a ser edifício humano? O edifício humano é uma alegoria do nosso corpo humano. Então, se nós temos algum andar do nosso edifício, né, Lúcia, que está em posição errada, todo o nosso edifício também vai ficar em posição de acomodação, em posição de adaptação. Então, a gente sempre tem que cuidar das posturas do nosso edifício humano. A boca, ela está, então, na parte superior do edifício, né, na cabeça, que seria, então, a caixa d'água, vamos dizer assim. A parte muito importante, porque a caixa d'água, a nossa cabeça é muito grande, ela tem mais ou menos 6 quilos, né? Então, dependendo da posição que ela adota, o corpo como um todo, o edifício como um todo, vai ter que se adaptar para que esta cabeça não caia, para que essa caixa d'água não caia. Dentro da cabeça, a boca é uma parte fundamental, porque ela se mexe, ela tem movimento, ela pode ir para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, se a gente não proporciona que a boca cresça, isso desde o bebê, né? Desde a criancinha. Se a boca não crescer corretamente, nós vamos ter vários problemas no edifício humano, vários. Então não são os dentes que ficaram, se desenvolveram mais, a boca que não conseguiu acompanhar o... Isso mesmo, Cris. Então, assim, o que acontece? Quase todas as nossas crianças, como tu muito bem disse, 75% já do grupo infantil e adolescente, está com problema de posição dos dentes. Ou seja, não tem lugar para os dentes nascerem. Então, assim, será que são os dentes, né, Cris, que cresceram mais? Ou será que é a boca que diminuiu, que não está crescendo? Claro, é a boca que não está crescendo. E por que ela não está acompanhando esse crescimento? Ela não está crescendo porque nós temos a questão da alimentação, está muito mole, muito macia. Então, não precisa fazer força. O andar inferior da face, ele cresce. Eu trouxe aqui um modelinho. O andar inferior da face, então, que é a boca, né, nesse crânio seco aqui, que é de plástico, ele só vai crescer se a gente tiver uma mastigação forte, eficiente. Dura? Alimentos duros. Com alimentos duros, exatamente. Se a gente tiver alimentos moles, não precisa fazer força. E aí não envolve o crânio inteiro no seu crescimento, mas são alimentos duros que vão fazer as forças crescerem a face inteira. Só que aí tem uma grande questão, né? Eu vejo assim lá na minha casa, a gente vai no supermercado e a alimentação que nos é oferecida, ela não exige esse movimento. Tudo mole, exatamente. E por outro lado, as crianças já se acostumaram, crianças pequenas. E aí, como é que a gente faz para substituir ou pelo menos incluir esses alimentos mais duros? Eu tenho como conceito dentro da clínica assim, que isso é uma mudança de cultura, né? Sim. Porque a criança se adaptou, né, Cris? Porque o pai ou a mãe comprou, sim, óbvio. Sim, sem dúvida. Então, a gente está refém do supermercado, da alimentação industrializada, que é uma alimentação mole, macia. Então, se a face não começa a receber pressão forte para crescer, começa a pinhar, quer dizer, a boca não vai se desenvolver. Eu trouxe aqui um exemplo, para onde eu mostro. E um exemplo muito comum, assim. Um exemplo muito comum, ó, de maloclusões, tá? Então a gente está vendo ali uma maloclusão com os dentes abertos, com os dentes apinhados, com dentes sem lugar, com dente cruzado. Não houve esse movimento de... Não, o movimento houve. O que não houve foi a consistência do alimento. Não fez força suficiente. Então, faltando a força de mastigação, a boca não cresce.
Eu vi que tu trouxe vários alimentos aqui para fazer uma demonstração. Lídia. Então. Eu achei que era lanchinho. Não, pode ser depois também. É uma ideia, né? Era um rap. Porque olha só, que é um alimento duro, seco e fibroso, né? Ninguém sabe mais o que é. Então, por exemplo, muitas pessoas dizem assim, mas a torradinha é um alimento seco. E não é duro? É duro. A gente morde. Né? Será que é duro mesmo? Olha só. Então, aqui faz de conta que é a saliva, né? A boca com a saliva. Então eu vou quebrar. Não foi difícil quebrar, né? Assim também é na boca, não é difícil. Eu vou colocar dentro da água, como se fosse a saliva. Vou pegar uma bolachinha, né? Todo mundo. É outro consistente, que é bem duro. Parece duro, ó. Parece dura. Faz barulhinho. Ó. Merengue. Um merengue, coisa boa. Ó. Isso aqui é bem duro. Uma bolacha Maria. Então agora eu vou pegar aqui. Olha como ela tá mole. Tá se esfarrapando aqui, ó. Tudo mole. Isso quer dizer que nem a torrada, então pode ser... Ó a bolachinha aqui, ó. Não consigo nem pegar mais. Então, eu não preciso de dentes, não é certo? Eu não preciso de dentes para mastigar. Isso aqui, só colocando na boca, com a própria saliva, já vai se desmontando toda, ó. No entanto, E o que eu ia te perguntar, então, o que vale? Se eu colocar uma semente, no caso aqui, um amendoim, ó. O amendoim, a gente já sabe, né? Não vai se amolecer. A cenoura? Um pedaço de cenoura. Ó, até para cortar já precisa de força, né? É certo que não vai amolecer com a saliva. E a banana? A banana, a gente não vai usar a casca da banana, no caso, né? A banana, ela não vai... Se eu colocá-la ali, ela não vai amolecer. Mas vocês viram como eu cortei ela facilmente. Quer dizer, eu posso esmagar a banana assim, ó, muito facilmente. Isso quer dizer não que precisa força. Tem que comer carne dura? Sim. Quem come carne, o ideal é comer carne de segunda. Aquela é bem ferida. É o que a gente recomenda. E que por sinal é bem boa, né? Aquela bem ferida. E que por sinal é boa. Eu gosto daquela carne de panela, assim, bem também, bem maciazinha. Olha só. Vocês não gostam? Tu não gosta? Não, eu prefiro um filezinho, sim. É? É chique. Mas então... Não precisa fazer muita força. Não, mas exatamente. Então a gente gosta de tudo, a gente é preguiçoso, né? O corpo humano é preguiçoso, a gente se acostuma rapidinho com férias, a gente se acostuma com tudo. Se não precisar mastigar, melhor ainda. Se me dá uma mamadeira, e as crianças querem mamar até os 10 anos, 9 anos. Eu tomei mamadeira até os 11. Sério? Olha aí, ó. Eu tomei mesmo, viu? Por causa que eu tinha preguiça de acordar de manhã pra tomar café e a minha mãe me dava. Eu não tenho vergonha de dizer. E meus dentes não ficaram, eu nunca usei aparelho. Estão lindos os teus dentes. Tu teve muita sorte. Eu tenho a mordida cruzada. Tu tem a mordida cruzada. Tenho. Então tu tem um problema, não é só... Eu tenho vários problemas, na verdade. Desculpa. Não sei o que eu quis dizer, né? Tu tem um problema na boca, que é uma mordida cruzada. Que é sério, que é importante. Deixa eu te fazer aproveitando assim, além dessa mordida cruzada, claro, o problema na face, e tem alguma implicação com algum, porque, voltando à questão do edifício humano, que outros ossos vão sofrer uma má interferência? Na verdade, não são os ossos, Cris. Então, assim, se a minha boca não cresce, então esse osso não cresce, os dentes, eles estão programados para aquele tamanho, né? Lá na barriga da mamãe, os dentinhos já estão lá. Aí vai vir um aparelho, tá? Não. Daí, então, se não cresce direito isso aqui, não podemos esquecer que aqui tem músculos que seguram daqui até aqui, daqui até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, e aí vai em todo o edifício. Então, se isso aqui está errado, então, vamos dizer, está numa posição errada, eu vou exagerar aqui, hein? Os músculos vão errar e vão puxar os ossos para posições de adaptação. Quer dizer, o restante do corpo que vai se adaptar, vai se ajustar. Exatamente. E isso pode dar algum problema. A gente vai falar, tem problema de postura, de coluna, dói aqui, dói aqui. E não se acha uma causa, né? Se investiga. Sim, pode ser a causa primária de vários problemas posturais. Pode ser. A boca, né? A falta de crescimento da boca.
Nossa, eu nunca pensei nisso. Sim. Não sabia. E tem, mesmo. assim, existem muitos casos, isso é comum? Muitos, cada vez mais. Porque cada vez mais nós estamos com essa alimentação mole, macia, que não precisa da mastigação. Porque eu não estou falando da nutrição, né, gurias? Eu estou falando da mastigação, da consistência do alimento. Porque eu posso me nutrir até através de um caninho pelo meu nariz, né? Tenho lá um líquido cheio de nutrientes e vou nutrir a minha célula. Mas não estou mastigando, né? Então as crianças precisam mastigar coisas duras, secas e fibrosas. O que, por e exemplo? A escolha é feita pelo pai e pela mãe. Mas aí ou pelo seu responsável. É complicado, porque a gente não, oferece... É complicado. Que outras alternativas se teria aos grãos? Bom, então assim, o que é seco, duro e fibroso, né? Então, nós temos que comer de tudo. A variedade alimentar é importante, mas também a consistência é importante. Então a gente tem que comer sementes cruas, tá? Todas as sementes. Nós temos assim uma quantidade variadíssima de sementes cruas. Verduras cruas, legumes crus ou al dente, carnes, cereais integrais que são mais consistentes. E isto vai proporcionar um excelente movimento mastigatório, né? Mas tu vai ver, a gente come aqui massinha, iogurte, arrozinho com feijão. Mas isso até estimula também na fala, na dicção também não, porque interfere em tudo. E aí tu está falando muito das crianças, mas na questão da terceira idade, da melhor idade, que muitas vezes eles já têm dificuldade em falar, ou falar claramente, porque eles não escutam, então a tendência é falar um pouco mais baixo, né? Também é favorável esse tipo de alimentação, claro, no caso de quem tem os dentes, está com a prótese, está com tudo certinho na arcada dentária. É uma pergunta difícil de responder, depende. Aí é caso a caso. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem algum problema de saúde, enfim, aí é caso a caso. Não dá para incluir tanto alimento duro para uma pessoa já idosa, né? Embora, se ela tiver bem de saúde, se ela tiver seus dentes, ela deve comer alimentos duros, secos e fibrosos, sim. Mas assim, como é que a gente poderia dar dicas para as mães e também para as pessoas que cuidam de pessoas mais idosas que têm, de repente, uma falha e tal? A carne de frango, eu estava pensando nas fibras, a carne de frango, abacaxi, isso são alternativas, não? Também são, ainda que a carne de frango já não seja um alimento fibroso, né? Porque hoje o frango é um franguinho de 8 dias lá que foi abatido, que o músculo dele não está bem formado, enfim. Aí tem que cuidar o preparo. Eu acho assim que para o idoso, o ideal é cuidar o preparo de não ser super cozido, não ser super cozido. Agora, para a criança, tem que dificultar a mastigação. O bom pai, a boa mãe hoje, tem que dificultar a mastigação da sua criança, para que se desenvolva. Parece que é doloroso, né, Cris? Eu acho difícil, eu sinto isso na pele, porque depois até de conversas e matérias feitas, eu teria que introduzir, mas ele não quer, não aceita, a gente vai tentando. Encerramos aqui então o nosso quadro Meia de Seda desta segunda-feira.